Boa noite a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar e glorificar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus poderoso, que já providenciou todas as coisas para que nós pudéssemos ter mais um dia, mais uma semana abençoada. Então vamos entrar na presença dele, vamos agradecer por essa semana que passou, por essa semana que está se iniciando e principalmente vamos agradecer a Ele, porque Ele nos salvou. Essa é a maior razão, a maior alegria, a maior gratidão que nós podemos ter. Então, feche seus olhos, leve o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos em Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também neste momento nós queremos manifestar ao Senhor a nossa gratidão por mais uma semana que o Senhor nos deu, por essa semana que está se iniciando hoje, por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, mas principalmente manifestar a nossa gratidão pelo Senhor ter nos salvo. Meu Deus, muito obrigado no nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Nós queremos neste momento entrar diante da Tua presença com alegria, com confiança, para ministrar ao Senhor este culto que só o Senhor é digno de receber. Então, meu Deus, aonde este culto estiver sendo ministrado agora, nesta casa, nesta família, neste lar, essa pessoa que está aí, no local onde ela estiver ministrando este culto ao Senhor, receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja o Teu Espírito Santo a dirigir cada louvor, cada palavra, cada atividade, que tudo aquilo que será feito seja para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, seja o Teu Espírito Santo envolver a esta pessoa e o local onde ela está com o Teu poder agora, guardando, protegendo e livrando de todos os males, e que isto seja estendido a toda a sua parentela, a todos os seus, a tudo e a todos que estiverem ligados a ela, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria na presença desse Deus maravilhoso. E hoje é aquele culto que nós fazemos aí excepcionalmente à noite, E nós iniciamos com um louvor ao nosso Deus. Então, qual o louvor que nós faremos a Deus nesse dia, no nome do Senhor Jesus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 467. Vou dar aqui agora. Tem uma coisa aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm me assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Eu quero convidar a igreja nesse momento a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 36. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou pedir a Deus que nos conceda aqui sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a trazer uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, seja o Senhor abrir aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 36, iniciamos aqui a palavra dizendo assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi
nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a palavra do Senhor aqui hoje para nós, né? Deus está trazendo para que nós possamos aí meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, vamos então meditar nessa palavra agora. Vamos ver o que Deus fala conosco aí em cada uma dessas passagens, né? Primeira coisa que ele está dizendo aqui, que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, a advertência dada pelo próprio Senhor Jesus, e que ele faz uma comparação com um fato ocorrido, né, com um fato histórico, e que está registrado em várias civilizações antigas, né? Que foi a questão do dilúvio. O dilúvio ele é registrado por várias civilizações que eram contemporâneas a Noé, né? Aquele povo que viveu juntamente com Noé. Então, existe marcas do dilúvio. E naquela época, quando Noé ele pregava dizendo que Deus iria enviar um dilúvio por causa da maldade do homem, para que eles se arrependessem, para que eles pudessem entrar ali naquela arca, ou para que Deus até removesse aquela sentença, eles riam de Noé, debochavam, né? Criticavam. Talvez dissesse que Noé era um xiita, né? Um radical. Talvez algumas pessoas até olhassem para Noé como um criminoso. Um criminoso, por que ele se incomoda com a nossa promiscuidade? Por que ele se incomoda com a nossa maldade? Por que ele se incomoda que nós vivamos as nossas vidas não conforme Deus quer, mas conforme nós achamos que ela deve ser? Com certeza havia essas críticas.
E muitos até que ouviam aquilo ali, até pensavam alguma coisa, né? Queriam até acreditar, mas viviam como se nada fosse acontecer, e casavam, e davam-se em casamento, e compravam casas. É uma analogia que o Senhor Jesus ele traz para os dias de hoje, para que nós possamos entender também. Ele botou aquilo na sua época, que já estava bem depois de Noé, e hoje o Espírito Santo ele traz para nós aqui, porque as pessoas se casam, se dão em casamento, compram casas, compram carros, viajam, vão para ilhas aí, né, belas, bonitas, sensacionais, postam aí nas redes sociais os seus feitos, os seus passeios, né, ostentam, como se não existisse a um Deus, como se não fossem prestar contas dos seus atos a Deus, e relativam tudo, acham tudo bonitinho, aprovam aquilo que Deus reprova, e ai daquele que lembrar a palavra de Deus, porque em alguns lugares pode até ser preso, pode ser condenado, pode ser processado, pode ser expoliado, porque está lembrando que Deus mandou seu filho aqui avisar que assim como foi nos dias de Noé, será no dia em que o Senhor Jesus irá voltar a esta terra. É isso que ele está aqui trazendo para cada um de nós, é isso que ele está falando, né? E quando o Senhor Jesus ele começa a falar sobre isso, ele fala outra coisa interessante, porque muitas pessoas especulam colocando datas, colocando dias, que Jesus vai voltar em 2020, né? Não voltou. Que Jesus vai voltar em 1960, não voltou. 1940, não voltou. E Jesus, ele pode voltar agora, enquanto nós estamos aqui ministrando culto a ele, hein? Ele pode voltar amanhã, antes de nós acordarmos. Porque ele falou, ninguém sabe a respeito daquele dia e daquela hora. Então, nós devemos estar... Por que Jesus fala isso? Porque nós devemos estar sempre vigilantes, sempre preparados. Nosso Senhor não tem hora para voltar. Por isso que nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos viver sempre vigilantes, preparados para a hora que Ele voltar, Ele nos encontrar, buscando a Ele, sendo aquele servo fiel. Continuando aqui na palavra do Senhor, ele diz aqui que aquelas pessoas não perceberam, né? Interessante, né? Não perceberam. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas, o vosso Senhor, né? Que é Ele mesmo. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então, olha, tanta coisa interessante. Primeiro, ele fala de proporção. Sempre a gente fala isso, e é bom sempre falar a palavra de Deus, relembrar, né? Porque as pessoas esquecem muito rápido e vivem aí uma vida completamente afastada de Deus, né? Fazendo tudo aquilo que Deus não se agrada, e não estamos falando somente das pessoas que não o conhecem, né? Estamos falando de pessoas que um dia estiveram na igreja ou estão, né? E frequentam aí uma igreja, que tem uma carteira de membro e tal, e que vivem como se Jesus não fosse voltar. Lembra que nos tempos de Noé, eles não perceberam os sinais. E hoje nós temos sinais aí pelo mundo todo. Evidências da volta do Senhor Jesus hoje correm o mundo todo. Os efeitos climáticos que nós estamos vendo, a transformação que a Terra está sofrendo, a violência que está aumentando, isso não é por culpa dos efeitos climáticos, né? Isso é da natureza própria do homem, a natureza decaída, pervertida da humanidade. A todas as perversidades, a promiscuidade sendo exaltado, o prazer acima de tudo sendo aí pregado,
são os sinais, são as evidências que o Senhor Jesus está voltando, né? Não tem dia, não tem data, não tem hora, tá? Não vou especular, nem adianta, porque eu não vou entrar nessa seara. Essa aí ele falou, ninguém sabe quem sou eu, né? Se você sabe ele, parabéns para você, você depois acerta essa conta com ele, mas eu não sei. Mas eu sei que ele vai voltar, e ele disse que nós devemos estar apercebidos, para que não sejamos pegos de surpresa. É isso que está dizendo, e ele diz que 50% daqueles que deveriam ir não vão. Olha que coisa triste, né? 50% não é 50% da humanidade, não, irmãos. 50% daqueles que deveriam ir não vão. Daqueles que achavam que estavam indo, não vão. Porque o que te leva não é frequentar uma denominação, não é ter uma carteirinha de membro, não é você ser uma pessoa que na igreja tem até umas asinhas, mas quando sai de lá, você faz tudo do seu jeito. Você não perdoa, você não tolera qualquer tipo de desaforo. Seria aquela pessoa que diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Você procura confusão. Aquela pessoa que na igreja cumprimenta, beija e tal, quando chega em casa, só Jesus, né? Jesus vê o que está acontecendo, o que aquele marido faz com aquela mulher, o que aquela mulher faz com aquele marido, o que aquele filho, aquela filha faz com aqueles pais e vice-versa. O Senhor Jesus, ele vê todas as coisas. Então, é um chamamento realmente para que a pessoa ela venha ter um compromisso com Deus. É isso que ele está falando, tenha um compromisso com Deus. Porque, assim como foi nos dias de Noé, em que houve o extermínio de todo aquele pessoal que virou as costas para Deus, vai também haver uma condenação eterna, para que viva afastado de Deus, para que viva num sofrimento eterno daqueles que se afastam de Deus, daqueles que não aceitam a salvação que somente o Senhor Jesus pode dar. E não adianta a pessoa dizer que ela não sabia, que não tinha como ela acreditar. Sabe por quê? Não adianta você dizer isso, porque quem convence não sou eu. Não sou eu não tenho poder de convencer ninguém. O melhor pastor, com a melhor oratória que ele possa ter, com a melhor retórica que ele possa ter, ele não tem poder para te convencer, seja quem for, irmão, irmão, pastor, obreiro, ninguém tem esse poder. O único que tem um poder para te convencer e o único que fala com você sobre esse assunto verdadeiramente, porque é um assunto que é falado não em linguagem humana, mas em linguagem de espírito, é o Espírito Santo. É ele que convence, está assim revelado na Bíblia, do juízo, da justiça e do pecado. Por isso que a pessoa se torna indesculpável, como dizem Romanos, indesculpável, porque a verdade é revelada não somente por aquilo que está escrito na palavra, mas pelas revelações da criação, daquilo que Deus criou, daquilo que o Criador de todas as coisas colocou. As evidências da existência de Deus, elas gritam diante dos nossos olhos, de tal forma que é uma das maiores rebeldias que a pessoa pode dizer, é que não acredita nele, é que não acredita na salvação do seu filho, mas não está se rebelando contra mim, ou contra a igreja, ou contra qualquer líder religioso, ou contra qualquer pastor, ou contra ninguém aqui nessa terra. É esse que é o problema, ela se rebela contra o próprio Deus. Por isso que a punição não é dada pela igreja, nós não temos esse poder de punir ninguém, não é a igreja que vai punir, não é o irmão, o pastor, não é ninguém aqui na terra que vai punir ninguém. Nós não fomos chamados para isso, aliás, nós fomos chamados para pregar a salvação, para avisar as pessoas que elas precisam ser salvas e que só existe um caminho, que esse caminho é o Senhor Jesus. Para isso nós fomos chamados.
Então, punição não é conosco, nem o dia da punição é agora. Existe dia, hora, data marcada, que é o tribunal do grande trono branco, né? Onde será o juízo final. Aí sim, aí vai haver sentenças, punições, aí é um dia triste, né? Mas enquanto isso não acontece, você que está ouvindo essa palavra tem a chance de se consertar com Deus, tem a chance de se reconciliar com Deus. Mesmo que você um dia tenha estado na igreja, ou que você esteja na igreja apenas, né, de corpo presente, o espírito está lá longe, né? Só Deus vai dar esse espírito, o que ele está fazendo aí, né? Mesmo que você esteja nessa situação, existe uma esperança para você. O Senhor Jesus ele está chamando: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei, você vai cear comigo e eu vou cear com você. É um convite da graça. O Senhor Jesus ele está convidando a todos aqueles que quiserem para vir sem pagar nada, sem preço e sem dinheiro. É o convite da graça que ele faz para você. É a porta da graça que está aberta. Mas ele diz que vai ser triste para aqueles que não aceitarem e não vierem para ele. Então, é muito importante a gente entender essa palavra, o que o Senhor Jesus está falando, o que tem investido nisso, o poder que tem investido para a salvação de todos aqueles que crerem, de todos aqueles que se renderem ao Senhor Jesus. 50% vão ficar, 50% não terão a salvação e 50% dentro daqueles que pensavam que teriam. Então, olha como é importante rever isso aí, como é importante fazer aquele balanço para com Deus, para a sua própria salvação. É a coisa mais importante que nós temos aqui nessa terra. Deus, ele ouve as nossas orações, ainda bem, né? Ele ouve, sim, ele responde, e ele responde. Então tenha fé, coloque-se diante de Deus e fale: eu quero ter uma comunhão com o Senhor, eu quero ter um relacionamento profundo com o Senhor. Fala com ele. Agora você está ouvindo essa palavra, Deus está tocando no seu coração, então essa é uma grande oportunidade para se fazer uma restauração, para se fazer um renovo na sua vida, no nome do Senhor Jesus, né? Ele diz que nós devemos considerar isto. Por quê, irmãos? Porque se o pai de família, como ele fala na palavra, soubesse a hora em que o ladrão fosse roubar a sua casa, ele ficaria ali com um porrete na mão, né? Uma espingarda, sei lá, se armaria de alguma forma, chamaria a polícia, né? Alguma coisa ele iria fazer para que a casa dele não fosse arrombada, não fosse roubada, né? Ele vigiaria. Okay? Então, o que está dizendo aqui? Que uma pessoa que tem a sua casa roubada, ela tem uma justificativa, porque ela não sabia que o ladrão viria, ela não sabia que a casa dela ia ser arrombada, ela não sabia que aquilo ali iria acontecer. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos essas palavras ditas pela própria boca do Senhor Jesus, nós já ficamos sabendo que Ele vai voltar e que nós devemos vigiar em todo o tempo. Por isso, para a pessoa que ouve esta palavra, se torna indesculpável se quando ele chegar, encontrar ela completamente entregue à promiscuidade, à desonestidade, à idolatria, a tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ela se torna uma pessoa indesculpável, porque ela sabia, ele avisou que ele viria a qualquer momento. Então, para uma pessoa que tem a casa roubada, que acontece qualquer tipo de infortúnio, há uma justificativa. Ela não sabia que aquilo ali poderia acontecer. Mas para uma pessoa que, quando o Senhor Jesus voltar, vai encontrá-la completamente afastada de Deus, completamente afastada dele, entregue aos prazeres da sua própria carne, entregue à mentira, à desonestidade, a tudo aquilo que não agrada a Deus, essa pessoa não tem justificativa.
Porque o crente, o cristão, o servo de Deus, ele deve estar preparado em todo o tempo. Qualquer piscada de olho deve ser logo consertada, não pode ser mantida, não pode ser agendada, não pode ser considerada como uma coisa normal. Não pode, não deve. O cristão, ele não pode ter comunhão com o pecado, comunhão com aquilo que é errado, comunhão com a promiscuidade, comunhão com a desonestidade, comunhão com a mentira, com as conspirações ou qualquer outro tipo de coisa errada. Não pode. Então, qualquer escorregada deve ser consertada e imediatamente deixar a casa pronta. Epa, errei, pequei, Senhor me perdoa, em nome de Jesus, não quero continuar assim. E continua com a casa pronta. Não se mantenha no erro. Não aceita o erro como uma coisa comum. Não é comum. Deus não se agrada. O Espírito que mora em nós se entristece profundamente quando nós fazemos as coisas que desagradam a Deus. Então, se você chegou num ponto em que não está mais sensível ao Espírito Santo, é porque você precisa fazer um conserto com Deus. E é um conserto mesmo. É fazer um autoexame, ver tudo aquilo que não agrada a Deus, pedir a Deus perdão e forças para deixar e permanecer na presença dele. A terra está dando sinais, a terra está pregando, a terra está pregando para nós. Os pregadores estão pregando, os irmãos estão pregando, as irmãs estão pregando, mas a terra, ela está pregando para nós. Ela está mostrando para nós que o nosso Senhor, ele está voltando. Então está na hora de despertar a igreja, de acender a lamparina e não perder tempo com aquilo que não vai levar a lugar nenhum. Vamos continuar aqui nessa mensagem que é tão preciosa, né? A palavra de Deus é tão preciosa para nossas vidas. Aí ele diz aqui, versículo aqui, 45, é uma parábola, né? Ele vai falar uma parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigo-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus ele fecha dando essa parábola, mostrando o servo fiel e o mau servo. O que é o mau servo? O mau servo é aquela pessoa, porque ela está vendo, puxa, mas falaram que ia voltar, né? Desde que ele foi embora, que estão dizendo que ele vai voltar, mas ele não voltou até agora, e vai demorar muito tempo, né? E acho que ele não vai nem voltar mais, e começa a viver uma vida como se Jesus não fosse voltar. Tem dois ensinamentos. Primeiro, né? Jesus, ele pode voltar até agora, ou daqui a 100 mil anos, não sabemos, ele sabe. Não acredito que vai demorar tanto, mas só ele sabe. Mas e nós? Nós não partimos também? E se a pessoa partir dessa terra sem o Senhor Jesus, numa condição de inimizade para com Deus, pois aquele que faz amizade com esse sistema iníquo, corrupto, promíscuo, desonesto que prevalece nessa terra, está em inimizade para com Deus. Isso que é
a grande verdade. Então a pessoa, ela se coloca numa inimizade para com Deus ao aceitar essas coisas. E ela pode partir dessa terra também. Não é, a dependência não é só o Jesus voltar. A dependência é que nós um dia vamos partir. Isso é o normal, isso é o natural. Lembra-te que é pó e ao pó tornarás. Está escrito na palavra de Deus. E aí, como é que vai ficar essa situação agora? A pessoa está morta espiritualmente e nós temos, eu sempre gosto de falar dessa equação, né? Morte espiritual mais morte física é igual a morte eterna. Acabou. Não tem mais solução. Não precisou nem Jesus voltar. A pessoa já se autodestruiu. Entendeu a seriedade do negócio? Como a coisa está bem mais perto do que nós possamos imaginar. Então, por isso que nós devemos viver agarrados ao pé das cruzes ali, clamando ao Senhor Jesus. Misericórdia. Tende misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Lava-me com teu sangue, purifica-me, Senhor. Não andar que nem aquele fariseu, né, estendido, olha, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo, eu subo o monte, eu pago o preço. Não, irmãos. Não é essa a postura do servo do Senhor. A postura do servo do Senhor é de humildade, é de reconhecer que nós nada podemos fazer sem Ele. Essa é a nossa postura. É assim que nós conseguimos vencer as tentações desse mundo. É assim que nós conseguimos permanecer na presença de Deus, pelo Espírito dEle, pelo poder dEle, não pelo nosso, não pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, habilidades. Não conseguimos dessa forma. É somente quando nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus. E isso é que Deus ele fala nessa mensagem. Então o servo mau, ele vive como se Deus não fosse voltar. Ele acaba criando nele um pensamento que para ele se torna tudo normal, porque para ele vai demorar e ele vai ter tempo de se acertar, e quando Jesus voltar ele vai estar tudo bem, e ele vai se enterrando no pecado, e quando vê ele parte nessa situação. E se Jesus voltasse agora? E quantas pessoas, 50%, deixa eu facilitar a conta para você, 50%, né? A gente falou 50%, então 50%. Qual dos 50% seria você? É esse o questionamento. Em qual dos 50% você estaria? É esse o questionamento. E isso você não precisa responder para mim, para o seu pastor, para o irmão da igreja, para a irmã. Não. Essa resposta você precisa dar somente para uma pessoa, para o próprio Deus. E a partir dela você vai continuar falando com Ele. Porque se você se preocupou em dar essa resposta para Deus, é porque você quer que Ele mude a sua vida. Se você está preocupado em falar com Deus sobre isso, é porque você realmente quer mudar. Você quer realmente se entregar a Ele. Você sentiu que mesmo você estando na presença dEle, você precisa ser mais dependente dEle. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Essa é a grande verdade. Então aproveita essa oportunidade para viver o Evangelho e para avisar, né, irmãos? A gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet, né? Então, em vez de usar para ficar, né, fazendo as selfie, né? Só fazer selfie em tudo quanto é canto e tal. Não, fala de Jesus também, prega o Evangelho, mostra o que Deus tem para fazer na vida das pessoas. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Irmãos, a coisa mais preciosa é a salvação. Isso já pagaria tudo, não precisava fazer mais nada. Mas Ele faz. Ele faz coisas maravilhosas, coisas que nós nem imaginávamos que Ele iria fazer por nós. Ele faz. Mesmo sem nós merecermos coisa alguma, Ele faz. Então, abra o seu relacionamento com o Senhor. Eu já estou nesse relacionamento. Então firma mais ainda. Já está? Se firma mais ainda. Está afastado?
se aproxime. Está brigado, está em inimizade, se reconcilia. Porque assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias que o Senhor Jesus vai voltar, ou no dia que você for até Ele também, né? Tem esse também. Então, coloque isso no seu coração. É uma palavra para que você se reconcilie, para que você seja salvo, para que você se aproxime de Deus, e não para que você seja de alguma forma se sinta aí ofendido. Não é esse o intuito dessa pregação, muito pelo contrário, é para que você tenha vida e vida com abundância na presença de Deus. Minha oração é que Deus te abençoe, que Deus converta a você completamente, te firme na presença dele, você que já é convertido, né? E que essa bênção ela seja estendida para toda a tua casa, para todos aqueles que Deus te entregou no nome do Senhor Jesus. Então, quero agora passar a palavra do nosso irmão Luiz, para que ele venha aí colocar aquilo que Deus, o Espírito Santo, estiver aí colocando no seu coração, trazer, né, compartilhar com a igreja aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Sem irmão, deixar com a palavra. Acho que está sem som, não sei. Não, está sem som ainda. Não. Agora? Agora está. Então, beleza. Ô pastor, olha só, o senhor estava falando, eu achei tão simples, né? Uma mensagem tão simples, mas tão preocupante, né? E a responsabilidade, né? Aí eu fui fazendo uns resuminhos aqui, né, porque o senhor falou, explicou também. Aí nos versículos 36 a 39, né, fica claro, né, da imprevisibilidade da volta de Jesus. Então isso é muito importante. E ele reforça isso lá no final, no versículo 50, que ele fala: virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe. Vamos parar por aqui essa parte. Então, em primeiro lugar, nós não sabemos. Não é? E no 42, eu achei também bastante interessante, porque o senhor foi enriquecendo, né? O senhor foi falando. Assim, com relação ao que o senhor falou de Noé, é muito interessante, porque o senhor colocou várias coisas, né? Mas tem uma coisa, quando Noé estava construindo a arca, é como se nós também aqui estivéssemos, né, construindo a nossa arca. Na verdade, a nossa arca é Jesus. Né? Mas, como é que eu vou dizer? Eu já ouvi muitas pregações, muitos esclarecimentos, que Noé começou a pregar e não tinha água perto. Eram quilômetros de distância, e o povo até debochava dele, tá louco, cara. A outra coisa também é que Noé não era carpinteiro ou marceneiro, mas mesmo assim Deus falou com ele e nos ensinou, e ensinou a ele. Né? Então, o que nós podemos ponderar? Nós podemos ponderar que, assim como Noé foi debochado, nós também somos aqueles crentes, andam com a Bíblia debaixo do braço, esses são quadrados, são burros, são despreparados, são ignorantes. Então também nós temos o desprezo, e graças a Deus por isso. Isso é um bom sinal. Se a nossa conduta gera desprezo no pessoal do mundo, excelente. É um grande sinal para nós. A outra coisa é que Deus deu instrução a Noé. E nós temos a nossa instrução.
Nós temos a palavra de Deus, que não tinha, que é a Bíblia, e principalmente nós temos uma grande vantagem. Nós temos a igreja, nós temos o Espírito Santo, principalmente o Espírito Santo. E eu entendo como o grande, Jesus falou, o grande consolador, né? Mas o consolador é aquele que nos dá forças para suportar essa vida, mantermos-nos firmes se tivermos o coração contrito e submisso a Deus. Então, achei isso muito, muito importante, essa comparação do Noé, da época, da conduta dele em relação ao desprezo da conduta dele, ao desprezo da nossa conduta, dos nossos valores que nós temos pela sociedade de hoje. E da mesma forma que Noé teve as instruções de Deus, nós temos toda a instrução e todo o apoio do Espírito Santo, além da palavra de Deus. E é na comunhão do Espírito Santo e na igreja, com os irmãos, é que nós nos renovamos pelo Espírito Santo, para não cairmos no meio do caminho, e o ladrão chegar e levar tudo e nós ficarmos. Essa que eu entendi, no meu modesto entendimento, que nós precisamos entender que hoje haverá um juízo, por enquanto Jesus é Salvador, mas ele será juiz, porque está escrito, tribunal de Cristo, na palavra de Deus. Então nós temos que nos mantermos firmes, não por nós mesmos, mas pelo poder que vem do Espírito Santo, da palavra de Deus, em nos sustentar. O Salmo diz que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então teremos fases mais alegres, fases menos alegres, mas nós estamos na constância. Pode até parecer assim, mas nós estamos, como o senhor falou, naquele 50%. Isso aqui que eu achei também muito interessante. E, fechando tudo isso, fica claro no versículo 31 que haverá choro e ranger de dentes. Os irmãos precisam tomar cuidado com essas igrejas que só consolam e não admoestem. Essas igrejas que é o Evangelho da prosperidade. Jesus, ele não pregou prosperidade. Ele pregou que nós temos que ter uma mudança vinda para nós do Espírito Santo. Uns podem ter mais dinheiro e serem convertidos, outros serem mais simples e também serem convertidos. Então, tomar muito cuidado, porque como falou o pastor Aguilar, esse 50% que está nessas igrejas que o Jesus Cristo não é o cabeça, você vai tomar um susto muito grande. Então era isso que eu tinha a falar. O Espírito Santo sempre nos renova, nos reforça, e nos mantenha firme a nossa fé, para que possamos colher ao final dessa, como falou o apóstolo Paulo, ao final dessa carreira, né? Cumprir a carreira e alcançar a coroa da salvação. Era isso que eu tinha a falar, pastor Aguilar. Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família, o seu ministério e tudo que aprove a ele em sua cuidado. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus, a ele, obrigado a ele pelas palavras. E nesse momento eu quero convidar a todos que estão aí assistindo, né? Todos que estão participando conosco desse culto a Deus, aqueles que irão participar depois através das gravações, dos vídeos, a orarem a Deus, a colocar diante de Deus as suas vidas, a colocar diante de Deus as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele veio
com a prioridade da salvação, do resgate, né, da restauração, da santificação, da separação de um povo para ele aqui nessa terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Mas que ele cuida desse povo também, e que foi nos instruído, né, através do Evangelho, através das cartas, que todas as nossas necessidades devem ser colocadas diante de Deus em oração. Então vamos orar. Então você está passando por uma dificuldade aí no seu lar, na sua família, no seu casamento, com o filho, com os pais, dificuldade na saúde, pessoas que estão enfermas, passando por grandes lutas aí, pessoas que estão passando por dificuldades aí financeiras, problemas, não está tendo aí uma fonte de renda para o seu sustento, para o sustento da sua casa, da sua família, seja qual for o problema, a causa, a situação, abra o seu coração diante do trono da graça de Deus, fala com Deus, coloca essa situação no nome do Senhor Jesus, para que seja Ele trazendo para você a melhor resposta. A melhor resposta, ela sempre virá de Deus. Então, para que Ele traga para a sua situação em particular a melhor resposta. Mas a gente sempre coloca que, em primeiro lugar, nós devemos colocar as nossas necessidades espirituais. Porque de nada adianta nós resolvermos as situações aqui nessa terra se não tem comunhão com Deus. Para que então? Né? O próprio apóstolo Paulo ele diz, se a minha fé no Senhor Jesus, ela se resume às coisas aqui dessa terra, o apóstolo Paulo, são palavras dele, eu sou o mais miserável dos homens. Não é verdade? Então, priorize sempre as coisas espirituais, tenha prazer em falar com Deus. Se Ele fez, glória a Deus, Ele é Deus. Se Ele não fez, glória a Deus, Ele continua sendo Deus. Mas uma coisa Ele já fez, Ele já proveu salvação através do Seu Filho, o Senhor Jesus, para todo aquele que crê. E isso já está feito. Jesus falou, está consumado. Então já foi feito. Então, se alegre por isso. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Seja grato a Deus pelo pouco, mas em vez de reclamar, agradeça. Graças a Deus que eu tenho isso. Graças a Deus que eu tenho essa situação. Agradeça a cada dia, agradeça a cada segundo. Agradeça a Deus por estar respirando, por Ele ter lhe dado uma vida, por Ele ter olhado para você e ter te salvo. Agradeça pelas coisas que são grandes e que muitas vezes as pessoas não dão valor. Pessoas chorando porque não trocou de carro esse ano. Pessoas chorando porque gostaria de morar no melhor bairro da cidade. Pessoas chorando porque queria comprar roupas grife. Isso não é motivo para ninguém estar triste. Não tem pessoas chorando por razões bem mais graves do que essas. E elas choram porque a situação realmente ela leva a chorar. Mas do outro lado os corações delas se acendem. Elas se alegram quando entram em contato com Deus. Seja uma pessoa grata a Deus em qualquer situação. Paulo diz, eu sei que tem pouco, eu sei que tem muito. E quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo que ele vai ter sua riqueza e dinheiro, não. Ele tinha açoites também, ele tinha privações também. Então, seja fiel, tanto no pouco como no muito. Seja grato a Deus pelo que Ele já fez por nós. Então, o irmão Luiz, nesse momento, ele vai fazer essa oração de intercessão. Você vai colocar diante de Deus aí as suas necessidades, né? Ele faz sempre uma intercessão geral, o Espírito Santo dirige ele lá, o que ele vai orar, né? Pelo país, pelas coisas que o Espírito lá dirige a ele. E você vai estar colocando juntamente conosco a sua oração diante de Deus e crendo que Deus está, nesse momento, ouvindo a todos nós, todos que estão falando com Ele. Então, irmão Luiz, vamos estar com a oração e com a palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu vou acrescentar, né, na nossa oração o povo do Rio Grande do Sul, que realmente está, a situação é desesperadora,
o Estado foi completamente destruído. E além de toda a ajuda material que o povo está encaminhando, todo donativo, nós precisamos muito de Deus para o nosso Brasil, para o nosso povo gaúcho, o nosso querido povo gaúcho. Então vamos orar também por eles, para que sejam abençoados. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse culto. Estamos agora todos aqui em concordância diante de ti, mostrando de dentro dos nossos corações todas as nossas necessidades, as nossas aflições, as coisas que, os motivos pelos quais o nosso sono é roubado, às vezes, as nossas preocupações, os nossos sentimentos. Colocamos as nossas angústias diante de Ti, colocamos também diante de Ti as nossas necessidades materiais, os nossos sonhos, tudo. E cada um de nós está pedindo agora a Ti, Senhor, colocando diante de Ti todas essas necessidades. Eu não sei quais são. Pode ser uma casa própria, passar num concurso público, a saída do filho das drogas, que estavam nas drogas, um casamento para se desfazer, uma traição, uma falta de perdão, uma doença. Nós não sabemos, mas Tu sabes, meu Pai, em nome de Jesus. Então nós te pedimos, seja o Senhor a conversar conosco, seja o Senhor a tocar os nossos corações com o Espírito Santo. Caso não seja a hora, seja o Senhor a nos reanimar, seja o Senhor a nos dar condições de estarmos firmes para aguardarmos a Tua resposta. Em meio a essa espera, possamos crescer espiritualmente, possamos permitir que o Senhor converse conosco. Quantas vezes já de coisas que hoje em dia eu tivesse, naquela época eu tivesse percebido, hoje em dia eu estaria numa situação muito ruim. E se tiver pecado, seja o Senhor a nos mostrar e a nos fortalecer. Cumpre a tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Vai trabalhando em nós, vai nos mudando, vai nos transformando. O poder transformador que há na Tua palavra, Tua espada, ministrada pelo Teu Espírito. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir pelas pessoas que vão aos presídios, as pessoas que vão aos hospitais, os missionários que vão a outros países, pregar a Tua palavra, levar o Evangelho da salvação, e corre o risco de perder a Tua própria vida, que o Senhor nos abençoe abundantemente e os guarde, e guarde a todos nós. E que todas as famílias que estão aqui representadas agora, nesse momento, e as que vão acompanhar, vão assistir depois, em outras redes sociais, que também sejam abençoados. Os que não sejam ainda filhos de Deus, que sejam alcançados pelo Espírito Santo, para que se arrependam dos seus pecados, que sejam feitas filhos de Deus por aceitarem o Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero colocar o Rio Grande do Sul em tuas mãos. Eu quero, primeiramente, lamentar pelo desastre que aconteceu. Nunca tivemos no nosso Brasil um desastre nessa proporção. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor renove as forças dos gaúchos, que o Senhor transforme maldição em bênção, que o Senhor levante esse Estado, que o teu povo, que se chama pelo seu nome, continue sempre solidariamente enviando donativos, sendo usado por ti para
suprir a necessidade material do povo, e que também tenhamos muitas orações para suprir as necessidades espirituais desse povo. Pessoas já com muita idade, que perderam suas casas, que perderam tudo, que já não têm mais forças para trabalhar. Então tem o Espírito Santo para consolar, para trazer algum renovo, para levantar o ânimo. Depois que povo, meu Deus, é que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Peço também que o Senhor abençoe o Brasil. Peço principalmente nessa fase que o Senhor toque, alcance com o teu Espírito Santo os políticos, nossos governantes, que eles venham a nos propiciar uma vida calma e tranquila, em que pese esse acidente gravíssimo de proporções incalculáveis que aconteceu. Que venham a se transformar, que venham a se arrepender dos seus pecados, em nome de Jesus, e confessar a Cristo como o único Senhor e Salvador, e a passar a cumprir as suas obrigações, que é de servir a nós e não de se servir a nós. Tem misericórdia do povo do Brasil, Pai, em nome de Jesus. Por fim, eu peço que o Senhor abençoe o campo, as pastagens, a agricultura, o agronegócio. Que o Senhor abençoe nossa indústria, que ela venha ser revitalizada de forma correta. Que o Senhor abençoe o comércio e a prestação de serviços. Livra o Brasil da fome, livra o Brasil da miséria, livra o Brasil da insegurança jurídica, livra o Brasil do caos político e do caos social. Não permita que venhamos perder a nossa liberdade de expressão, nem a nossa liberdade de vida. Guarda as nossas fronteiras geográficas, guarda as nossas riquezas espirituais, para que nós mesmos as possamos desfrutar. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, na certeza de que já estamos recebendo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos agradecer a Deus, por mais esta oportunidade que nos deu, estarmos aqui cultuando Ele, adorando, louvando, E tenha certeza que Deus, Ele vai trazer uma resposta para você. Não sei se a resposta é de acordo com aquilo que você quer, mas com certeza é aquilo que é o melhor para a sua vida, Porque Deus sempre responde aquilo que é melhor para cada um de nós. Então vamos agradecer a Deus agora. Vamos pedir que abençoe essa semana que vai se iniciar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez agradecendo ao Senhor por esta oportunidade que nós tivemos de ministrar este culto ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também eu quero dizer que concordo com a oração que nosso irmão Luiz fez, com a oração com cada irmão, cada irmã, cada vida que participou conosco dessa oração fez. Seja o Senhor trazendo a cada uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus, Pai. Reforço, um pedido aí pelo povo do Rio Grande do Sul, por todos que lá estão, sim, meu Deus, para que o Senhor dê todas as condições para que esse povo, esse Estado possa ser reerguido, para que as pessoas possam ter os seus lares reconstruídos, as suas vidas reconstruídas, e também para que muitas vidas ali sejam salvas, não salvas apenas fisicamente, mas também salvas eternamente, espiritualmente, Pai. Que o Senhor abençoe o Rio Grande do Sul, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe essa terra, Pai, que muitas e muitas vidas venham ser salvas para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus. Conceda a todos uma semana repleta da Tua presença,
Oh, meu Deus, seja o Senhor a abençoar essa vida que está orando comigo agora, a sua casa, a sua família, todos e tudo que estiver ligados a eles agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor guarde a sua semana, que o Senhor prospere os seus caminhos, que o Senhor os guarde, livre de todos os males, em nome do Senhor Jesus, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem em nome do Senhor Jesus. E ao término desse culto, meu Deus, que o Senhor leve a todos ao seu destino em segurança, livra de todos os males, e que essa bênção também seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero lembrar a igreja que no próximo domingo o nosso culto então será às 8h30 da manhã, né? Por volta das 8h30 da manhã retornamos ao nosso horário habitual, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus conceda a você, a sua casa, a sua família uma semana muito abençoada. Vamos receber a bênção antes, né? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. A igreja diz amém. Então fique na paz do Senhor Jesus, fique com a bênção de Deus e tenha uma semana repleta da presença do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.